Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos continuar revisando biologia que caiu na Unicamp 2024. Essa questão fala sobre genética, mais precisamente o conceito de quimeras, indivíduos que têm dois tipos de células ou mais. Bora para o enunciado? Questão 45 da prova QY, 26 da prova RZ, 31 da prova SW e 37 da prova TX. Diz o seguinte: uma quimera é um indivíduo formado por dois ou mais tipos de células, em que cada tipo contém um genoma distinto. Os machos da espécie de formiga Anoplolepis gracilipes são quimeras formadas por dois tipos de células haploides bastante distintas do ponto de vista genético. Essas células são provenientes de duas linhagens de formigas, podendo ser chamadas de linhagem 1 e linhagem 2. Aqui tem uma pegada evolutiva, ó. Linhagem 1 e 2. As rainhas, fêmeas capazes de produzir óvulos desta espécie, são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com genoma característico da linhagem 1. Já as fêmeas operárias não reprodutivas são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com genoma característico da linhagem 2. Como vocês viram aqui em cima, ó, o conceito de quimera, indivíduo formado por dois ou mais tipos de células. E antes de nós começarmos a analisar o comando da questão, vamos primeiro destrinchar esse enunciado. Porque assim, na genética, se a gente não entender bem as variáveis de um enunciado complexo como esse, fica difícil. Mas se a gente entender, é 50% da questão feita. Olha lá. Está falando aqui que os machos têm células da linhagem 1 e 2, que as rainhas surgem a partir da fecundação de um óvulo 1 e um espermatozoide 1, e as operárias surgem a partir da fecundação de óvulos 1 e espermatozoides 2. E vamos para o comando, ó. Com base em seus conhecimentos e considerando o texto apresentado, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre rainhas e operárias se explicam pelo fato de... Então eles estão querendo saber a origem dessas diferenças genéticas entre rainhas e operárias. A origem é do macho. Ficou evidente que a fecundação dessas fêmeas funciona assim, ó. A rainha foi formada por óvulo 1 e a operária também por óvulo 1. Porém, se o macho mandou o espermatozoide 1 fecundar esse óvulo 1, pronto, temos rainha. Se o macho mandou o espermatozoide 2, temos operária. É isso que o exercício nos fala, e quem determina a diferença genética entre as rainhas e as operárias são os machos. Então, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre rainhas e operárias se explicam pelo fato de os gametas se fundirem nos machos e operárias. Aqui nós temos dois erros, ó. Por mais que os machos sejam férteis, eles produzem espermatozoides, N por mitose, já que eles são haploides, né? Mas esses espermatozoides não se fundem neles, se fundem no corpo das rainhas. Então, não existe essa fusão aqui, essa fusão tá esquisita. E as operárias são fêmeas inférteis, então elas também não recebem espermatozoides. Já visto? Quem tem os ovários ativos funcionais são as rainhas, as operárias não. Letra B. Os machos conterem células haploides das linhagens 1 e 2. É literalmente isso que o texto fala pra gente. Então, essa é a nossa resposta. Mas por que a letra C e a letra E não estão corretas? Olha lá. Quais são os erros delas? Os machos serem homozigotos. Nós não sabemos se os machos são homozigotos. Aliás, você lembra o que é um homozigoto? É interessante revisar a nomenclatura de genética. Então, quando nós vamos falar de um gene, nós temos que lembrar que
que o material genético, o DNA, é formado por inúmeras sequências de nucleotídeo, né? Quando nós pegamos um fragmento do DNA, um pedaço do DNA, capaz de produzir uma proteína, gerar um RNA mensageiro que vai traduzir uma proteína, aí nós temos um gene. Então vamos imaginar aqui, ó, o gene A. O gene A vai estar presente no material genético. Então vamos representar aqui, ó. Uma pessoa tem 23 pares de cromossomos. Eu vou fazer aqui apenas um par de cromossomo homólogo. Quando eu falo cromossomo homólogo, eu estou falando que um cromossomo veio do pai e outro cromossomo veio da mãe, tudo bem? Então vamos colocar assim, ó. Imaginar que esse cromossomo seja de origem paterna e esse cromossomo de origem materna. Como eles formam um par, eu posso chamá-los de cromossomos homólogos. Mas por que homólogos, professor? Vamos imaginar que o pai mandou alelo, azão, para esse gene que está nessa posição do cromossomo paterno e a mãe mandou o alelo azinho. Vocês perceberam? Eu falei um outro termo agora. Eu falei ao invés de gene, alelo. Então percebe que o gene A pode ser representado por duas variações, uma dominante, maiúscula, e outra recessiva, minúscula. Então, quando nós estamos analisando os alelos presentes nos cromossomos de uma pessoa, então aí sim eu posso dizer, olha lá, que essa pessoa possui para o gene A os alelos azão, que é dominante, e o azinho, que é recessivo. Qual a importância de saber disso? É que quando essa pessoa, imagina que seja um homem lá, for sofrer meiose, ele vai produzir dois tipos de gametas. Então, sofrendo meiose, que é uma divisão celular reducional, parte dos gametas dele vai ser azão e parte dos gametas dele vai ser azinho. Ou seja, vão carregar os alelos azão e azinho do gene A. O gene A vai determinar a proteína A. Porém, o nome que a gente usa para representar o gene A lá no cromossomo é alelo. Alelos, então, são variações de um gene. Essas variações podem ser dominantes ou recessivas. Gene é um nome mais genérico e alelo é mais específico, se é dominante ou se é recessivo. Tá bem? Sendo assim, a alternativa C não mostra pra gente nada sobre alelos. Nada sobre um gene específico. Está falando de uma linhagem, mas não fala de alelos. Não falando de alelos, não dá para a gente saber se é heterozigoto, homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. E para finalizar, a letra D. Os machos serem diploides oriundos das linhagens 1 e 2. O erro nessa letra D está bem aqui, ó, diploides, porque o enunciado já tinha dito que as células dos machos eram células haploides, deixava bem claro aqui, ó. Então, só pela leitura do enunciado você já conseguiria eliminar essa letra D, beleza? Uma questãozinha de genética que caiu na Unicamp, não é comum cair sobre quimeras, mas vale a pena conhecer esse conteúdo. Se essa aula ajudou você, não esquece de compartilhar com um amigo, curtir, comentar e conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito no canal, se inscreva, hein? Ajuda o professor aí. E mais um lembrete, dê uma olhadinha lá na aba comunidade do canal que o professor está colocando conteúdo dia sim e dia não lá para ir testando o conhecimento da galera. Valeu? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!